Boa noite a todos os queridos Bnei Noach. Nós estamos em mais uma palestra para esclarecermos tópicos e aspectos da Torá, do judaísmo e das 7 leis universais dos Bnei Noach. Muita coisa em comum. Na verdade, Torá, judaísmo e as 7 leis de Bnei Noach estão intrinsecamente conectados, ligados, né? E a ideia é que o tema da palestra de hoje, o Rodesh Elul, o mês de Elul, balanço geral. Antes disso, eu queria revelar, ultimamente muita gente tem falado sobre o Teilim, sobre os Salmos. Volta e meia nós vemos no grupo o pessoal perguntando quais salmos proferir, dizer e a importância dos salmos. Eu gravei um videozinho aí no Segredos Cabalísticos sobre os salmos, mas eu vou dar mais um segredinho aqui que eu não coloquei no vídeo. E está ligado a essa época. O mês de Elul é o último mês do calendário judaico. Qual que é a dica? Espanhol. Elul não é só hebraico. Elul es el último mês del año. El último mês del año dá o nome Elul. Brincadeirinha. Mas a ideia é que Elul é o mês do balanço geral. Normalmente numa loja, num estabelecimento comercial, tem o balanço do dia, no final do dia tem o caixa. E os números têm que bater no caixa, hein? Se não bater, se tiver a mais, se estiver faltando, se tiver alguma coisa errada, a pessoa responsável pelo caixa pode acabar tendo descontos do próprio salário em relação a alguma coisa que está faltando, alguma coisa assim. Então, em geral, quem cuida do caixa toma o máximo cuidado. Mas o primeiro balanço é no final do dia. Alguns minutos antes de fechar a loja, o estabelecimento que tem uma contabilidade, um caixa, então verificam o caixa e os números têm que bater tudo direitinho no final do dia, antes de se fechar a loja. Depois tem o balanço periódico, seja semanal, mensal, e tem aquele balanço que é feito anual, que muitos estabelecimentos, inclusive, fecham as portas, né? E até música da bossa nova, música popular brasileira, tem uma música chamada Fechada para Balanço. Fechada para Balanço. Então, tem o balanço, que é, na verdade, a contabilização de tudo que entrou, de tudo que saiu, dos débitos e dos créditos, etc. Eu falei que ia revelar mais um segredinho dos Salmos, do Teilim. Nos dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós falamos os Salmos incessantemente. Além das orações e das refeições e de se dormir, falamos muito Salmos. Há pessoas que acabam o livro dos Salmos várias vezes, nas 48 horas de Rosh Hashanah e nas 26 horas de Yom Kippur. O jejum, na verdade, de Yom Kippur não é de 24 horas. O pessoal estica mais um pouquinho, porque 26 é a gimátria, a numerologia do tetragrama de Deus. Então, o número de horas que se jejua são 26 horas. O jejum de Yom Kippur não tem nada a ver com o jejum das outras ocasiões no calendário judaico. As outras ocasiões, o jejum é por luto, por uma penitência, um luto. O jejum de Yom Kippur não tem nada a ver com penitência nem com luto. No dia do Yom Kippur, nós jejuamos para nos assemelharmos aos anjos. Que os anjos não comem, não bebem. Dormir, a gente tem que dormir um pouquinho, porque a gente só pode ser semelhante, mas a gente não é igual. Nós não somos iguais aos anjos, né? Então, para eu explicar, só dando uma introduçãozinha, já que eu falei que eu ia revelar mais alguma coisa do Teilim, dos Salmos, o mundo religioso, de uma forma geral, outros grupos, falam muito em relação a essa época, a proximidade dos dias temíveis, são chamados em hebraico de Yamim Noraim,
os dias temíveis, ou espantosos, ou especiais, assim, espantosos, ou Yamin Noraim, Rosh Hashanah e Yom Kippur, todo mundo se refere, se reporta ao Yom Adin, o dia do julgamento. Aí todo mundo fica preocupado. Tem umas orações, tem uma oração chamada Unetane-Tokef, é bem pesada. Quem vai viver, quem vai morrer, e se alguém morrer, vai morrer de que forma? Mas é uma oração um pouco pesada. Mas fora essa oração, a visão racídica de Rosh Hashanah e Kippur é totalmente diferente dos outros círculos religiosos. Os outros círculos estão muito preocupados com o quê? Com o dia do julgamento. Porque no dia de Rosh Hashanah, Yom Kippur, e vai depois Sukkot, Simchat Torah, etc., é decidido quem vai viver mais um ano e quem vai morrer. Mas essa não é a visão racídica, não. A visão racídica é que no dia de Rosh Hashanah, Yom Kippur, principalmente Rosh Hashanah, se fala pouquíssimo. É o dia do julgamento, mas se fala pouquíssimo sobre julgamento. No dia de Yom Kippur, também é o dia do julgamento, é o carimbar, mas se fala pouquíssimo sobre julgamento. Qual é o assunto principal do dia de Rosh Hashanah? A coroação de Deus. Todo mundo nos outros círculos estavam preocupados em salvar a própria pele. O que será de mim? Será que Deus vai me perdoar? Não é essa a nossa visão. A nossa visão é o que podemos fazer para coroar Deus nesse dia. O julgamento é um desdobramento da coroação de Deus. No dia de Rosh Hashanah, nós estamos coroando Deus. Ele renova a sua realeza, a sua majestade no mundo inteiro. E a ideia é de o coroarmos. Ele quer que o ser humano o coroe. Por isso que Deus, ele é o rei do universo. Um dos motivos que ele criou a existência maior é para que houvessem súditos, porque não há rei sem súditos. É um dos motivos, um dos níveis para se explicar a criação do universo. Os outros círculos falam Teilim, salmos, o tempo todo no dia do Rosh Hashanah, para que o julgamento dele seja favorável, para criar méritos. Não é não é essa a visão da filosofia racídica e da Kabbalah. Qual é o principal motivo que nós falamos Teilim? Salmos. Os salmos são profundíssimos. Eles contêm muitos segredos, muitos níveis de aprofundamento. Os salmos foram escritos totalmente sob inspiração divina. Muitos segredos, não há limite para as explicações e o aprofundamento de cada verso, de cada palavra, de cada capítulo. As palavras que, porventura, pensamos que elas são repetitivas, elas estão falando de níveis diferentes no campo da espiritualidade. E quando nós falamos Teilim, mesmo os religiosos, os rabinos, os estudiosos da Torá, quanto que eles já podem saber dos segredos do Teilim? Só os Sadikim, as almas iluminadas que sabem, conhecem o Teilim com uma profundidade maior. Mas quanto que já podemos saber? Então, sabem por que nós falamos muito Teilim? É o assunto de Bitul. Bitul em hebraico é autoanulação. Já que nós não temos a possibilidade de nos aprofundarmos muito nos segredos do Teilim, e pelo menos sabemos a tradução das palavras, ou nem isso, muitas vezes nem isso, na verdade nós falamos simplesmente para nos autoanularmos. E qual que é o segredo místico que tem nessa explicação? Que quando nós queremos que Deus ouça os nossos pedidos para a cura da saúde de uma pessoa que estamos lembrando no recitar do Teilim, nós conseguimos isso à medida que, falando Teilim, nós nos auto-anulamos, porque estamos falando um texto de uma profundidade gigantesca
e nós não alcançamos essa profundidade, nós simplesmente proferimos as palavras do Teilim. As palavras do Teilim são tão sagradas que elas se elevam por si só, sem necessariamente que entendamos o seu real significado. E quando a gente acha que entende alguma coisa, falta muito para realmente captarmos a profundidade maior de cada palavra, de cada capítulo e do texto de uma forma geral. Quando nós nos anulamos ao recitarmos o Teilim, então automaticamente nos transformamos num recipiente, num utensílio para captar as bênçãos divinas. Na hora que nos autoanulamos, Deus passa a ouvir melhor os nossos pedidos, porque os pedidos são feitos por alguém que está num processo de autoanulação. Quando nós falamos as palavras dos Salmos, estamos parafraseando o rei David. O rei David conhecia perfeitamente o significado maior de cada termo do Teilim. Ele que o compilou, na verdade, ele deu acabamento a 9 outras pessoas no passado que formularam os Salmos do Teilim, mas o acabamento, a formatação final, é essa que está ligada à inspiração divina. Então, todos os créditos são do rei David, porque ele deu a formatação e o acabamento final de todos os 150 capítulos dos Salmos. Ele o fez de acordo com a inspiração divina que ele recebeu no seu nível maior de espiritualidade. Por que que Teilim faz tão bem quando nós rezamos pela cura de alguém, por algum assunto que está nos afligindo, coisa e tal? Por que que Teilim é tão bom? Porque Teilim, ao ser recitado, já que são palavras fortíssimas e o mais entendido dos estudiosos sabe muito pouco comparativamente à profundidade maior de cada termo dos Salmos, então simplesmente quando estamos proferindo, sem sabermos o verdadeiro alcance das palavras, esse é um processo sutil de autoanulação. Quando nós nos autoanulamos, então nossos pedidos são aceitos mais facilmente pelas esferas celestiais, já que eles estão partindo de uma pessoa que está em pleno processo de autoanulação. Esse é o segredinho que eu não falei no vídeo dos Salmos. E por isso que nós falamos bastante Salmos nas 48 horas de Rosh Hashanah e nas 26 horas do Yom Kippur. Eu tinha um professor de biologia quando era pequeno, ele era judeu, mas não era religioso. Enquanto nós estávamos na sinagoga em Rosh Hashanah, ele foi para Paranapiacaba, na Serra do Mar, ele entrou no mato, ele gostava, naquela época, podia pegar animais para fazer experiência, os biólogos, aí ele pegou uma jararaca, matou a jararaca e colocou num vidro de maionese Hellmann's. No dia seguinte, ele chegou na escola e falou, puxa, professor, ontem foi Rosh Hashanah, você sabia? Ele falou, sim, sim, eu sei que foi Rosh Hashanah. Inclusive, olha, eu encontrei uma cobra aqui, em homenagem ao dia eu dei o nome de Rosh Hashanina. Ele deu o nome para a jararaca morta no pedaço de pau, coisa e tal, Rosh Hashanah. Ele era piadista. Mas, coitado, ele estava bem afastado. Mas a ideia é que Rosh Hashanah e Yom Kippur nós temos que aproveitar ao máximo esse período de espiritualidade. Vamos falar um pouquinho sobre o mês de Elul. A primeira ideia é o balanço geral. Nós fazemos o balanço em relação ao nosso comportamento. No judaísmo é muito, 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 muito importante a autocrítica. Vou lembrar novamente uma história que eu já relatei em outras ocasiões. Vale a pena ouvir de novo? Sessão da tarde, vale a pena ver de novo, ouvir de novo. A ideia é de que o quinto Rebbe de Lubavitch, ele tinha 4 anos de idade. E o pai dele era o quarto Rebbe, Admor Mohorash. E o Rebbe Reshab era o filhinho, que viria a ser o Rebbe, o futuro Rebbe. O garoto de 4 anos perguntou
para o seu pai: papai, por que que no rosto nós temos 2 olhos, um nariz e uma boca? Nós deveríamos ter, por uma questão de simetria e lógica, nós deveríamos ter uma boca, um nariz e um olho, ou 2 olhos, 2 narizes e 2 bocas. Por que que justamente uma boca, um nariz e 2 olhos? Aí o pai queria saber se o filho já tinha algum senso de direção. E tem uma letra em hebraico que é chamada de Shin, é um tridente para cima, Shin, do meu nome, Shimon, Shim, Shin. E o Shin tem um pontinho à direita e o Sin tem um pontinho à esquerda. Aí o pai perguntou para o garoto de 4 anos: você sabe a diferença entre o Shin e o Sin? Aí o garoto respondeu para o pai: claro, papai. O Shin tem um pontinho à direita e o Sin tem um pontinho à esquerda. Aí o pai já entendeu que o filhinho tinha a noção de direção. O que é direita, o que é esquerda. E ele falou o seguinte: meu filho, nós temos 2 olhos. O olho direito é para vermos o bem do próximo. O olho esquerdo é para vermos os nossos próprios defeitos. Vamos explicar um pouquinho melhor. O pai ele explicou para o filho num sentido mais metafórico, mais alegórico, mas ele sabia que o filho era muito especial e que viria a ser o próximo Rebbe. Ele quis dizer o seguinte: em primeiro lugar, o sábio, os olhos não estão no rosto. O sábio, os olhos estão na capacidade de compreensão das coisas. O poder analítico é o verdadeiro olhar de uma pessoa. Não é só a visão física, é a visão analítica. É a capacidade do cérebro, da mente, do processo intelectual de analisar os eventos, as circunstâncias, os acontecimentos e a reação dos seres humanos. Então, essa capacidade analítica são os olhos da nossa alma. O olho direito, na filosofia racídica e na Kabbalah, a parte direita está ligada com Chesed, com bondade. Chesed. O olho esquerdo está ligado com Gevurah, severidade. Então, qual é a natureza humana? A natureza humana, tem até uma piadinha para explicar qual é a natureza humana. Uma mãe judia estava falando com outra mãe judia. Aí ela perguntou, a primeira estava falando para a segunda: sabe a minha filha? A minha filha fez um casamento maravilhoso. Ela casou com um príncipe encantado. Você acredita que ele leva todo dia café na cama para ela quando ela acorda? Tão bem que ele trata ela. Minha filha fez um casamentão. Aí a outra mãe judia perguntou: mas espera um pouquinho. Eu me lembro que a sua filha tinha um irmão um pouquinho menor que brincava com meu filho também. Eles jogavam futebol juntos lá no campo, no quintal. E o seu filho, o que aconteceu? Aí a mãe judia falou: meu filho? Meu filho fez um casamento péssimo. Você acredita que ele tem que levar café na cama todo dia para a esposa dele? Isso daqui é a natureza humana, ser totalmente parcial. A filha fez um casamento maravilhoso, porque o marido traz café na cama. E o filho fez um casamento péssimo, porque ele tem que levar café na cama para a esposa. Então, na verdade, isso é próprio da natureza humana. Então, o que acontece? Normalmente, pela natureza humana, o olho direito, ele se volta para dentro. É eu justificar todos os meus erros. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que faço muita besteira, mas, afinal das contas, eu tenho como justificar. Ninguém mais gosta tanto de mim do que eu mesmo. Claro, eu gosto de mim e o amor próprio vai fazer com que a gente justifique todas as falhas. Então, o olho direito, em geral, a gente usa para autocrítica, sempre passando a mão. Não, eu sou bom, não sou tão ruim assim. Eu sou bonzinho, fiz um monte de besteira. Não, mas não é bem assim. Eu tive boa intenção, sempre me justificando, olho direito. O olho esquerdo, quando a gente vai falar mal dos outros, em geral a gente julga, a gente condena,
a gente sentencia e, de preferência, a gente executa no nosso juízo de conceito. O outro está totalmente errado, né? O meu filho tem que levar café na cama da esposa dela. Que esposa é essa que deixa o meu filho levar café na cama dela? Qual é? Ela é folgada? Mas a minha filha fez um casamento maravilhoso. Ela casou com um príncipe encantado. Ele leva café na cama para ela. 2 pesos, 2 medidas. Então, o que acontece? O olho esquerdo a gente condena o próximo. O que o pai falou para o garoto de 4 anos? Exatamente o contrário. Quando se trata do olho direito, a gente tem que ver o bem do próximo. Tem que favorecer e justificar o próximo. O próximo está errado? Vamos procurar justificá-lo, como se ele fosse o nosso filho, o nosso pai, o nosso irmão, como se ele fosse nós mesmos. Vamos procurar justificar. O olho direito é para ver o bem do próximo. Agora, o olho esquerdo, que a gente sempre está metralhando os outros, não. O olho esquerdo tem que se voltar para dentro, a autocrítica. E aí nós vamos falar numa mitzvah da Torá. Há uma mitzvah super sensível na Torá. A Torá tem 613 mitzvot, mas tem uma mitzvah super sensível, que é o termo geral, genérico, de Teshuvah, retorno a Deus. Rambam, Maimônides e o Talmud, eles não lembram da mitzvah de retorno a Deus, eles lembram somente da mitzvah de vidui. Vidui significa confissão. E é importante frisarmos uma das diferenças básicas entre o judaísmo e a religião oficial desse país, em geral, o cristianismo, etc. O cristianismo, eles se confessam perante alguém. Nós não confessamos perante ninguém. A confissão tem que ser diretamente perante Deus. Há uma história, não me lembro mais dos nomes, há uma história de um rei europeu que ele era um serial killer. Ele matava todo mundo, como os reis antigos, né? Ele matava todo mundo ao seu redor. E se envolveu com a mulher do outro, coisa e tal. O rei pintava e bordava, né? Aí ele tinha um padre confidente. Só que eu não sei o resto da história, mas esse padre confidente resolveu se converter ao judaísmo. Ele virou um judeu. Acontece que ele sabia todos os podres possíveis e imagináveis do rei. E ele começou a fugir do rei e o rei começou a persegui-lo. O rei queria queima de arquivo, porque ele sabia demais sobre a vida pessoal, particular, íntima do rei. E ainda virou um judeu, não tinha obrigação mais nenhuma de guardar segredo, né? Eu não sei o final da história, mas não existe isso de nós nos confessarmos perante uma outra pessoa. Nós devemos nos confessar somente perante Deus. E há mais uma orientação também nesse aspecto. Existem 2 tipos de falha. Existe a falha entre a pessoa e o seu próximo, existe a falha entre a pessoa e Hashem, e Deus. A falha entre a pessoa e o seu próximo, ela pode dizer para os outros: eu falhei em relação a fulano, ciclano, beltrano, coisa e tal. Tudo bem. Mas as falhas entre a pessoa e Hashem é entre ela e Deus. Ninguém precisa ficar sabendo. Não precisa se tornar público, a pessoa precisa se arrepender, né? Então a gente se confessa perante Deus. Essa mitzvah é uma mitzvah sensível porque a pessoa pode se reciclar sempre. Pode dar um reset, né? A gente faz o reset, como se fala reset, né? Reset no celular, no computador, zera tudo, começa tudo de novo, começa a reformatar todos os programas e todos os arquivos do computador, do celular, etc. A Teshuvah, o retorno a Deus, é uma reformatação da nossa configuração espiritual, da nossa alma. Nós estamos reformatando a nossa alma. Por que esse período é tão especial, mês de Elul? Porque no mês de Elul, Moshe Rabbeinu subiu 3 vezes no Monte Sinai.
na primeira vez que ele desceu do Monte Sinai, ele ficou 120 dias. 40 dias, mais 40 dias e mais 40 dias. Na primeira vez que ele desceu, estavam fazendo o bezerro de ouro. Terrível. Aí Hashem decretou, depois com o pecado, a falha dos espiões, que os homens daquela geração iam ter seus corpos caindo no deserto. Realmente isso ocorreu durante 40 anos. Mas Hashem, no começo, queria destruir o povo de Israel. Um termo interessante na Torá. Deus falou para Moshe, Moshe, me deixa e eu vou destruir o povo de Israel e começar um novo povo a partir dos seus filhos. Quando Hashem falou me deixa, como tem na gíria em português, ele deu a deixa para o Moshe. É aquele cara que quer bater no outro, aí ele fala assim, me segura, me segura. Ah, se quisesse bater no outro, não pedia para ninguém segurá-lo. Me segura. Né? O que Deus falou nessa hora? Moshe, me deixa, me deixa. Se ele quisesse destruir o povo de Israel, ele não ia pedir permissão para o Moshe. Mas o que ele quis dizer? Me deixa. O que ele quis dizer? Moshe, começa no dia 11 de agosto, o dia do advogado. Moshe, começa a advogar em favor, em causa do povo de Israel. Começa a agir, Moshe. Eu estou com vontade de acabar com tudo, mas eu dei a deixa para você. Falando como? Me deixa. Traduzindo literalmente do hebraico, me deixa e eu vou destruir o povo de Israel e começar um novo povo a partir de você. Se é me deixa, então é sinal que Hashem quer que Moshe entre em cena. E realmente Moshe entrou em cena e depois ele rezou bastante para Deus. Pela última vez, das 3 vezes que ele subiu no Monte Sinai e ficou 40 dias, 40 noites, sem comer, nem beber, nem dormir, na verdade, Moshe Rabbeinu, ele entrou, ele teve uma experiência extracorporal, ou com o corpo mesmo, ele entrou em outra dimensão, ele para captar o infinito. Na terceira vez, ele subiu no Rosh Chodesh Elul, no primeiro dia do mês de Elul, o último mês do ano, ele desceu depois de 40 dias, quando Deus falou para Moshe e pediu para ele transmitir para o povo de Israel. Vayomer Hashem, e disse Deus, Salachti kitvarecha, eu perdoei o povo conforme as tuas palavras. Qual foi o dia que Moshe Rabbeinu desceu do Monte Sinai, trazendo as boas novas de que Deus perdoou o povo? O dia que se transformou no dia do perdão, Yom HaKippurim, ou Yom Kippur. Yom Kippur foi o dia que Moshe Rabbeinu desceu do Monte Sinai, trazendo as boas notícias de que Deus perdoou o povo de Israel. Por isso, esse período, entre o Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês Elul, e o 40º dia, é um período muito sensível, um período propício para o balanço geral, revermos e reavermos, revermos, reanalisarmos, resetarmos, né? To reset, reformatarmos a nossa espiritualidade. Por isso é muito importante as Sheva Mitzvot Bnei Noach, as leis fundamentais dos Bnei Noach e a própria Torá, o judaísmo, nos estimulam muito a autocrítica. Autocrítica não é ficar falando o tempo todo, porque eu sou um pecador, porque eu faço tudo errado. Não, não é autocondenação. Eu falei autocrítica. Assim como é mitzvah nós conhecermos as nossas falhas, é igualmente mitzvah nós conhecermos as nossas qualidades. Uma pessoa mal resolvida só fica apontando as próprias falhas. Esse não é o verdadeiro trabalho de servir a Deus. Se nós queremos servir a Deus com uma autoavaliação, temos que ser honestos, temos que ser verdadeiros. Não adianta só ver os defeitos, temos que ver as qualidades também. E não existe um único ser humano na face da Terra que não tenha um monte de qualidades. Está escrito no Pirkei Avot que Aaron Cohen, um desses dias aí foi a data de falecimento dele,
acho que foi Rosh Chodesh Af, o primeiro dia de Af. O Aaron Cohen, está escrito no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, que ele amava a paz, perseguia a paz, amava as criaturas e as aproximava de Deus. Ele amava as criaturas. É um termo não é comum. Briot. Briot são criaturas. E aí, em português, é bem emblemático essa palavra, né? Tem aquela expressão que a pessoa fala, criatura de Deus, né? Quando a gente está empolgado, quer sensibilizar pessoas, ele fala, criatura de Deus. Então, o que quer dizer que ele aproximava as criaturas? Tem pessoas que são tão baixas, que só tem um único mérito na vida. Estou falando aqui os rechaim, os perversos totais. Não é, pessoal? Não é fácil ser um perverso. Fala, tá cheio de perverso por aí. Coisíssima nenhuma. Perverso é outra coisa. Hoje em dia não é comum existirem perversos, não. Perversos, não vou aqui me estender. Perverso é uma outra coisa. Não tem nada a ver com falhas da pessoa, né? Perverso, Rashá Gamur, um perverso total, pleno, completo, é uma pessoa bem difícil realmente de existir. É muito rara, né? Esse tipo de pessoa. Mas qual que é a ideia? De que há pessoas que só têm um único mérito de terem sido criadas por Deus, mas é uma exceção à regra, porque, em geral, todo mundo é repleto de qualidades, todo mundo tem muitas qualidades. Existe uma ideia no Talmud, os sábios do Talmud nos esclarecem, que Deus fez com tanta sabedoria todos os seres humanos, que entre os 7 bilhões de seres humanos que vivem no planeta Terra, sempre haverá alguém, em algum aspecto, que tem alguma habilidade, ou qualidade, ou traço da personalidade que não há em nenhum outro e que faz com que essa pessoa seja especial. Para Deus, 7 bilhões de pessoas são extremamente especiais, porque Deus é infinito. Muito bem. E a bondade de Deus é igualmente infinita. No mês de Elul, então, nós procuramos qual é a orientação dos sábios em relação a esse período. Acrescentarmos em boas ações, acrescentarmos em tzedakah, caridade. A caridade tem a capacidade de iluminar a nossa alma de forma a amenizar ou suavizar o efeito espiritual das nossas falhas e enfatizar e iluminar o efeito espiritual das nossas boas ações. Essa é a capacidade da tzedakah. Porque na hora que nós estamos beneficiando o próximo, nós estamos imitando o nosso Pai Celestial. E qual é o pai que não tem o maior prazer em ver o seu filho, a criança pequenina, o imitando? Tem crianças que gostam de brincar de adultos, né? Se fantasiam de adultos, ou colocam um chapéu, um paletó, qualquer coisa que lembre o adulto, né? Então o pai cai na gargalhada da mãe quando o filhinho e quando a filhinha estão imitando o papai e mamãe. Deus fica tão feliz quando imitamos, que ele dá um desconto total nas falhas da pessoa. E qual é o principal aspecto que podemos imitar Deus? A tzedakah. Sabe por quê? Porque a tzedakah é o que Deus faz conosco a cada instante, provendo-nos de vida, saúde, sustento, paz, harmonia, capacidade de comunicação, capacidade de movimentação, mil e uma coisas que nós não percebemos. Então, na verdade, a tzedakah, ela consegue fazer com que Hashem dê uma aliviada na nossa conta do vermelho, né? Ele passa um pouquinho do vermelho para o azul na nossa conta. Por quê?
porque nós estamos imitando ele quando nós estamos beneficiando o próximo. Hashem nos beneficia, ele quer que nós o imitemos, beneficiando o próximo. Por isso é tão importante a Tzedakah. Tem uma oração chamada Unetane Tokef, é uma oração de Rosh Hashanah que é repetida em Yom Kippur. Tem uma história por trás dessa oração, alguns de vocês já devem conhecer, por conta dos videoaulas do Rabino Yaakov, são muitos anos de aulas, né? Rabino Yaakov, se não me engano, ele já contou essa história, vale a pena repetir, do Rabi Amnon. Rabi Amnon era um dos primeiros, há muitas opiniões onde ele viveu, se na Europa, na Ásia, coisa e tal. Rabi Amnon era um rabino que ele era muito belo, ele era um grande sábio da Torá e uma pessoa majestosa. E aí o rei era amigo dele, e o rei pedia sempre para ele se converter ao cristianismo. Ele não queria. Até que um dia que o rei deu uma prensa maior, o pressionou mais, aí ele disse, me dê 3 dias para eu pensar. Depois que ele falou isso, passando um tempo, ele viu a grande besteira que ele fez. O que é isso? Colocar em dúvida a conexão com Deus maior, o Deus único, pedindo 3 dias para pensar? Então, o que ele fez? Ele mutilou a própria língua, essa língua que falou, que pediu 3 dias para pensar, ele acabou cortando a própria língua, Rabi Amnon. Aí o rei mandou vários soldados buscá-lo para ele se definir em relação ao se ele iria se converter ao cristianismo ou não. O rei tinha o ameaçado de morte. Aí ele não conseguia falar, ele pôs por escrito que ele se arrepende de ter pedido 3 dias e que ele não iria até o rei. E o rei, depois de um tempo, o rei mandou alguns soldados trazê-lo, etc. E falou, por que você não veio até mim? Então, porque os braços, você não sinalizou que queria se entender comigo, esses braços que deixaram de sinalizar ou de escrever alguma mensagem vão ser amputados. E as pernas que se recusaram a vir até mim também serão amputadas. E, na verdade, eles amputaram os membros do Rabi Amnon, ele acabou sendo martirizado e totalmente amputado, etc. E puseram o corpo dele, o toco que ele virou, que era o membro sem os braços nem as pernas, colocaram numa bandeja e tinham colocado em sal para arder, para doer mais ainda. Ele estava todo sangrando, coisa e tal. Não sei como ele sobreviveu de uma hemorragia como essa. De qualquer forma, puseram ele numa bandeja. Ele estava na sinagoga, ele pediu que fosse levado à sinagoga no dia de Yom Kippur. E no dia de Yom Kippur, ele pediu que aproximassem a ele da Arca Sagrada. E ele, que era um poeta litúrgico, ele começou a declamar uma poesia, uma oração elevadíssima. E quando ele atingiu o êxtase da alma, Rabi Amnon e a bandeja onde ele estava, ele e os seus membros decepados estavam dentro da bandeja, simplesmente desapareceram à vista, na frente dos olhos de todos os membros lá da sinagoga que estavam orando, etc. Depois ele apareceu em sonho para o seu principal aluno e mostrou aquele texto que ele leu, que ele declamou, que é uma oração elevadíssima chamada Unetane Tokef, e que daremos um ímpeto às nossas palavras, etc, etc. Então, e essa oração, ela fala de quem vai viver, quem não vai viver, etc, etc, etc. Mas a ideia é de que no dia de Rosh Hashanah, nós procuramos coroar Deus. A visão hassídica do mês de Elul
é que devemos aproveitar ao máximo para acrescentarmos em boas ações, acrescentarmos no estudo da Torá, no estudo da sabedoria divina, no estudo das ramificações de cada uma das 7 mitzvot dos Bnei Noach, e criarmos uma conexão cada vez mais forte com Deus. Não como o meu Wi-Fi, que de vez em quando cai, mas uma conexão contínua com Hashem. E esse é o mês do balanço, o mês de Elul, que é o período anterior para nos prepararmos para os dias de Rosh Hashanah e Yom Kippurim. A principal ideia não é o julgamento, não é a nossa ótica, o que vai ser de nós. Ao contrário, nós temos que nos conscientizar no dia de Rosh Hashanah e Yom Kippur que nós estamos coroando Deus e que Deus quer ser coroado por nós. Então nós devemos nos dedicar a coroar Deus. Como a gente coroa Deus? Por meio de louvores, por meio de orações, por meio da nossa autoanulação, recitando salmos, Teilim. Quando nós nos autoanulamos e quando nós louvamos, glorificamos a Deus, nesse momento nós estamos o coroando. Essa é a ideia básica do balanço geral do período de Elul. Analisarmos como foi o nosso ano e nos empenharmos para que o próximo ano seja melhor e para que a cada dia nós possamos fazer um upgrade, que possamos nos superar em relação ao dia que passou. Essa é a ideia básica. Isso aqui, esse pequeno movimento que nós fizermos, já vai ser o suficiente para desencadear a revelação de Mashiach a qualquer momento, se Deus quiser. Nós não temos noção daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, do impacto. A verdade é que quando nós fazemos uma boa ação, o impacto é muito, muito forte nos mundos espirituais, muito maior do que possamos imaginar. Nós vamos aqui finalizar as nossas palavras, deixando um espaçozinho aqui para que todos possam perguntar. É claro, em conexão